A lâmina entra sem som. Apenas um empurrão curto e úmido, e o homem desaba no chão. Assim era o trabalho da espada romana, que os antigos chamavam de gládio. No campo de batalha, ela não brilhava ao sol como as lâminas dos bárbaros. Não cortava, mas perfurava. Rápida, precisa e desumana. Políbio escreveu que os romanos venciam não pela força, mas pela disciplina e pelo frio do aço. Mas por que esta espada curta, aparentemente simples, causava um terror de pânico nos inimigos? Os guerreiros que a possuíam eram chamados de legionários, soldados profissionais cujos corpos e mentes eram temperados em treinamentos diários. Sua lâmina, com cerca de 60 centímetros de comprimento, pesava menos de 1 quilo, mas transformava-se numa extensão do braço. Esta técnica tinha um nome próprio, Gladius Hispaniensis, a espada espanhola, aplicada pela primeira vez após as guerras púnicas, quando os romanos a emprestaram das tribos ibéricas. A partir deste momento, o gládio tornou-se não apenas uma arma, mas um símbolo do poder de Roma. Imagine a cena. Calor, poeira, a densidade da formação. Os legionários estão ombro a ombro, seus enormes escudos estão interligados, e através das frestas estreitas eles desferem golpes como uma máquina de costura de carne e ferro. Cada passo, aperfeiçoado, cada expiração, no ritmo da marcha. Nesta mecânica não há nem raiva nem medo, apenas cálculo frio. Uma tática onde as emoções são substituídas pelo automatismo. Tal formação era chamada de manípulo, uma unidade de combate de 200 soldados, agindo como um só corpo. Comandava-a um centurião, um guerreiro experiente que havia passado por dezenas de campanhas. Era o centurião que ensinava ao recruta que um golpe cortante é um erro. Ele abre o corpo, enquanto um golpe de estocada encerra a luta. No exército romano, a técnica de perfurar era considerada uma arte, porque exigia uma mente fria e não fúria. Lívio escreveu que após a Batalha de Canas, onde mais de 70.000 romanos morreram, foi o gládio que se tornou um símbolo do renascimento da disciplina. O império entendeu: apenas a precisão e o sistema podem vencer o caos. Arqueólogos encontram lâminas nas quais estão gravados os nomes dos proprietários e marcas de batalhas, como se cada espada tivesse seu próprio destino. Esta lâmina não era apenas ferro. Ela tornou-se o nervo de Roma, curto, afiado e implacável. Seu aço silenciava, mas falava por uma civilização inteira. E quando ela brilhou pela primeira vez ao sol, o mundo antigo compreendeu: aqui começa uma era onde a vida humana é medida pelo comprimento da lâmina. Mas para entender por que exatamente esta espada se tornou a principal arma do império e como ela mudou a própria natureza da guerra, é preciso olhar para onde tudo começou, nos acampamentos, onde os romanos transformavam pessoas comuns em máquinas de combate. O acampamento militar romano cheirava a ferro, fumaça e suor. Neste cheiro, toda a lógica do império. Aqui forjavam não apenas espadas, mas também no caráter. Cada manhã começava com um grito de comando, seguido por uma marcha de 20 milhas sob o peso de armaduras, escudos, armas e provisões. Quase 40 quilos por pessoa. Os romanos chamavam a isso exercitatio, a rotina diária de exercícios. Políbio observava: a disciplina do legionário começava com o cansaço, porque só o cansaço torna o combatente verdadeiro. Os guerreiros treinavam com espadas de madeira, que eram 2 vezes mais pesadas que os gládios verdadeiros. O seu objetivo não era cortar o inimigo, mas golpear com mais precisão. E é aqui que surge o termo que definia tudo: disciplina. Não é apenas disciplina, mas uma ordem sagrada, onde cada movimento está subordinado ao ritmo. Em Roma, a disciplina não era um método, mas uma fé. Pela infração, o chicote, a desgraça, o exílio. Pela impecabilidade, respeito e o direito de estar na primeira linha. Imagine, centenas de corpos movem-se em sincronia, levantando poeira, como a respiração de um ser vivo. Passo, inspiração. Golpe, expiração. Os seus corpos cobertos de suor,
mas os olhos secos e frios. Isto não é um treino, é um ritual de transformação do homem em arma. O centurião caminha ao longo da formação, observando em silêncio cada movimento. O seu bastão, o vitis, um golpe leve nas costas para os preguiçosos, um golpe pesado para aqueles que temem. Ele não é mau, ele é um instrumento de disciplina. Cada legionário era obrigado a saber o seu lugar na formação. As primeiras filas, os astati, os mais jovens e rápidos. Atrás deles, os príncipes, guerreiros de meia-idade e experiência. E por último estavam os triari, veteranos, cujos cabelos grisalhos se vislumbravam por baixo dos capacetes. Quando se dizia, a coisa chegou aos triari, isso significava, a situação era desesperadora. Uma tática onde a idade e a experiência distribuíam o próprio destino do exército. Os legionários alimentavam-se de forma simples: pão, queijo, carne seca e vinho diluído em água. Mas nestas rações secas escondia-se uma logística genial. Cada unidade tinha o seu mulho, uma carroça com um suprimento de grãos e sal para 2 semanas. Foi precisamente esta organização que permitiu a Roma combater a centenas de milhas de distância, onde outros exércitos morriam de fome antes que pelas espadas. O acampamento era construído segundo um único esquema, independentemente do terreno. Linhas retas, fossos, paliçadas. Cada tenda tinha um lugar exato, nem um passo para o lado. Esta ordem era chamada de castra, uma cidade de campanha, que podia ser erguida em poucas horas. Do alto parecia uma geometria ideal, desenhada no chão. E cada vez que os inimigos viam como os romanos erguiam a ordem do caos, eles compreendiam: a batalha já estava perdida. Os armeiros forjavam os gládios segundo medidas rigorosas. Uma lâmina de 2 pés de comprimento, de 2 gumes, com uma ponta estreita. O peso, cerca de 700 gramas. O centro de gravidade deslocado para o punho, para que o golpe fosse mais preciso. Descobertas arqueológicas em Pompeia mostram que mesmo séculos depois este padrão quase não mudou. A espada não era um objeto de orgulho, mas uma ferramenta, tal como uma pá ou um capacete. E no entanto era ela quem definia quem tu eras. O legionário dormia com ela, comia ao lado dela, limpava-a após cada marcha. Se a lâmina enferrujava, desgraça. Se brilhava, respeito. Os oficiais diziam, a espada é a extensão do teu coração. Mas nesta simplicidade escondia-se uma ideologia. A espada não é uma ornamentação, nem um símbolo de riqueza. Ela é a prova de que és parte de uma máquina que não tem direito à fraqueza. Tácito escreveu que os romanos venciam antes de tudo nas mentes. Quando os inimigos se deparavam pela primeira vez com a legião, viam uma formação onde até a respiração era igual. Isso assustava mais do que os próprios golpes, porque o inimigo compreendia. Aqui não há heróis, aqui não há individualidade. Aqui há um sistema. E neste sistema, a espada era a chave, fria, curta e precisa. Mas a sua força revelava-se não no treino, mas no combate real, onde o sangue se misturava com a poeira. Ali, onde cada golpe decidia não só o destino do guerreiro, mas também o destino de um império inteiro. O combate não começava com um grito, mas com o silêncio. Um silêncio pesado e pegajoso antes da tempestade. Quando os guerreiros estão sob o sol escaldante, o suor inunda os olhos, e algures ao longe se ouve o bater dos tambores dos inimigos. Depois, a bandeira é erguida, e a formação começa a mover-se. Ao sinal do centurião, os legionários aproximam-se, os escudos unem-se numa parede, e a máquina romana entra em ação. Os primeiros passos são sempre os mais assustadores. Mas para o legionário, o medo é também parte da disciplina, controlada com a mesma precisão que o movimento da lâmina. Quando os gritos dos bárbaros ressoam à frente, a legião não responde. O silêncio também é uma arma. Políbio escreveu que os romanos entravam em combate tão calmamente como se fossem para o trabalho. Isto não é uma metáfora. Cada soldado sabia a sua tarefa.
Cada escudo protegia o vizinho. Tal formação era chamada de testudo, tartaruga. Os escudos uniam-se sobre as cabeças, formando uma cúpula contínua. Contra flechas e pedras, quase invulnerável. Mas a verdadeira força não estava nos escudos, mas na capacidade de agir como um só corpo. A poeira levanta-se em parede. À distância de alguns passos, os legionários esticam as espadas. O gládio é curto e por isso conveniente na proximidade. Um passo à frente, um golpe sob as costelas. O segundo para trás, para não ser atingido por um contra-ataque. Isto não é um combate, mas um mecanismo. Os romanos não brandiam as lâminas, eles as enfiavam precisamente nos pontos vulneráveis. A força não está no balanço, mas no instante do contacto. Nesse momento entrava em ação a tática chamada pilum, uma pesada lança de arremesso que os legionários lançavam antes do confronto. O pilum não apenas feria, sua longa haste de ferro dobrava após o impacto, encravando-se no escudo do inimigo e tornando-o inútil. Assim, os romanos transformavam o caos inicial da batalha em vantagem. Após o arremesso, a formação se fechava novamente e o trabalho dos gládios começava. O som da batalha não é como o que mostram nos filmes. Não é o tilintar do aço, mas golpes surdos, arquejos, gritos curtos. As espadas não brilham, estão cobertas de sangue e poeira. Quando os legionários avançavam, a terra sob os pés tornava-se pegajosa, escorregadia. Tácito escreveu que, após as batalhas, os escudos tinham de ser limpos do sangue seco com facas. Mas para os próprios guerreiros, isso não era horror, mas rotina. A batalha, uma continuação do treino de formação. Arqueólogos encontraram perto do lago Trasimeno pontas de pila deformadas, como se tivessem sido derretidas. São vestígios dessa mesma tática. Cada arremesso, a negação da defesa ao inimigo. Aníbal, que pela primeira vez se deparou com um sistema de combate romano, chamou os legionários de açougueiros silenciosos. Ele compreendia, no seu frio estava a sua força. Quando a formação se chocava com o inimigo, o centurião dava a ordem não com a voz, mas com um gesto. O grito podia ser abafado, mas o bastão levantado significava uma coisa: atacar. Cada combatente sabia o momento. Essa era a essência da tática romana, o acordo sem palavras. Historiadores modernos comparam este princípio à sincronização de uma orquestra, onde cada um sabe a sua nota. Só que aqui a música consistia nos sons da morte. Perto do meio-dia, o sol ardia insuportavelmente. O sangue coagulava rapidamente no bronze, transformando-se numa crosta negra. Os inimigos recuavam, mas os legionários não os perseguiam sem ordem. O exército romano nunca perdia a forma, mesmo na vitória. A vitória sem ordem era considerada uma derrota. Livio observava que foi precisamente graças a esta contenção que os romanos podiam lutar durante horas, sem perder a formação. No meio da batalha, os centuriões movíam-se para as fileiras traseiras, onde podiam avaliar a linha de frente geral. Se a formação vacilasse, soava a tuba, uma trombeta de bronze que sinalizava o reforço da linha. Esse som atravessava o estrondo e os gritos, como a própria chamada de Roma. A tuba, o fôlego do exército, o seu ritmo. Ouvi-la significava viver. Ao anoitecer, a batalha acalmava. Os legionários recolhiam os troféus, contavam os caídos, verificavam as armas. Nenhuma espada deveria ser perdida. A perda de um gládio era equiparada à deserção. Por isso, a morte. Mas tais casos eram quase inexistentes. Os guerreiros sabiam a sua lâmina, o seu nome, a sua memória, a sua honra. E, no entanto, por trás dessa fria precisão escondia-se um preço. Cada golpe deixava uma marca não só no corpo do inimigo, mas também na alma do guerreiro. A disciplina romana não permitia falar sobre isso. Mas quando, no silêncio da noite, o acampamento acalmava e apenas os ferreiros consertavam as lâminas, cada um compreendia. Esta espada era terrível não só para os inimigos, mas também para aqueles que a empunhavam.
Assim nascia a força que trouxe a Roma o domínio sobre o continente. Mas a força sempre exige um sacrifício, e em breve o império pagaria pela sua eficácia implacável, com o sangue dos seus próprios soldados. Quando a poeira se levantava sobre o campo de batalha e o sol se refletia em milhares de escudos, Roma mostrava a sua verdadeira face. Esta não era a face de um herói, mas de uma máquina, criada com um único propósito: subjugar. Cada vitória tinha um preço, e não eram apenas os inimigos que o pagavam. Nas campanhas através dos Alpes, nas intermináveis campanhas na Gália e na Britânia, os legionários morriam mais frequentemente de exaustão do que de espadas. Mas a sua morte não era considerada uma tragédia, apenas uma continuação do serviço. Tal era a lógica do império. Plutarco escreveu que após a Batalha de Alésia, onde as tropas de Júlio César cercaram o exército de Vercingetorix, o solo estava literalmente coberto de cadáveres. Mais de 80.000 mortos num único dia, e tudo isso graças ao sistema romano. Onde outros exércitos desmoronavam de terror, os legionários simplesmente cumpriam ordens. A lâmina entrava precisamente sob o escudo. Um golpe, no abdômen, um passo para trás, uma nova estocada. O mesmo ritmo, centenas de vezes. Esta era a aritmética da morte, onde o gládio era o instrumento de cálculo. A descrição científica deste processo é dada pelo historiador contemporâneo Goldsworthy. A espada romana foi criada para o combate corpo a corpo, onde o espaço é limitado e o tempo é medido em frações de segundo. Nessas condições, o que importa não é a força, mas o controlo. É por isso que os legionários treinavam constantemente para manter a distância. Meio passo, não mais. Este princípio era chamado intervalum. Entre cada guerreiro, espaço para manobra, mas não para o medo. Imagine a linha de frente, onde milhares de pessoas se movem com precisão matemática. A poeira mistura-se com os gritos, o ferro canta como um coro, e nesta sinfonia, cada legionário sabe. A sua vida é uma fração de segundo entre o golpe e a resposta. O escudo levanta-se, a lâmina sai, o sangue escorre, mas nenhum para até que a ordem seja dada. Mesmo que um companheiro caia ao lado, a formação não se desfaz. O exército romano baseava-se em 3 palavras: ordo, disciplina, virtus. Ordem, treino, valor. Virtus, um conceito especial, não apenas coragem, mas a prontidão para morrer pela causa comum. Esta crença transformava pessoas comuns em um mecanismo. Tácito escreveu que os romanos podiam perder uma batalha, mas nunca perdiam a ordem. E se fosse preciso, eles iam para a morte, mantendo a formação até o fim. Achados arqueológicos da floresta de Teutoburgo, onde as legiões de Varo foram aniquiladas pelos germânicos no 9º ano da nossa era, mostram, mesmo no momento da catástrofe, os romanos não fugiram em pânico. Os seus corpos yaciam em filas, como se tivessem morrido sem desunir os escudos. Este episódio tornou-se uma lição. O sistema pode ser forte, mas não imortal. Em combate, o gládio não era apenas uma arma. Ele definia a própria percepção do tempo. Cada golpe dividia a vida em antes e depois. Quando o inimigo caía, o legionário não olhava para o seu rosto. Era proibido. Não por piedade, mas por cálculo. A emoção atrapalhava a ordem. César escreveu que o melhor guerreiro é aquele que não sente nada durante o combate. Para o império, isso era uma virtude. Para o homem, uma perda de humanidade. O sangue, que a terra absorvia, tornava-se parte da lenda romana. Mas junto com ele nascia também o medo. Os bárbaros começaram a acreditar que a espada romana trazia não apenas a morte, mas uma maldição. Corriam rumores de que as lâminas eram temperadas no sangue de escravos. A arqueologia não confirma isso, mas o próprio facto da lenda mostra. Os inimigos sentiam. O gládio não apenas mata, ele humilha. Ele torna a morte rápida, mas fria, sem heroísmo. E, no entanto, os romanos acreditavam que era precisamente essa impiedade a fonte da força do império.
Os guerreiros escreviam nas suas lâminas curtos motes: o olho de Roma, o juiz silencioso, sirvo até o fim. Cada espada tornava-se não um objeto pessoal, mas estatal. Mesmo no momento da vitória, não pertencia ao homem, apenas a Roma. Após os combates, os legionários limpavam cuidadosamente as armas do sangue. Nos acampamentos existia um procedimento especial, purgatio. As espadas eram esfregadas com vinagre de vinho, secas ao sol e untadas com gordura animal. Esta pureza ritual tinha um significado. Acreditava-se que uma lâmina impura trazia derrota, mas a um nível profundo era uma forma de purificar a consciência, de lavar o que não podia ser esquecido. Quando a noite chegava, o acampamento mergulhava num silêncio profundo. Para lá das muralhas, os prisioneiros choravam. O vento agitava os estandartes, e algures, longe na forja, derretiam aço para novas lâminas. Cada legionário sabia: amanhã tudo se repetiria. O mesmo passo, o mesmo golpe, a mesma poeira. Mas nesta repetibilidade infinita escondia-se a imortalidade do império. Ela vivia não de pessoas, mas do hábito da ordem perfeita. Contudo, a cada século, essa ordem começava a ruir. Onde antes se erguia uma formação de ferro, surgiam dúvidas. Cada vez mais raramente soavam as trombetas, cada vez mais os gritos de motins. E quando a espada, que servira Roma por séculos, se viu nas mãos de estranhos, ela ainda permanecia terrível. Agora, porém, não era mais temível para os inimigos, mas para a própria Roma. Em meados do primeiro século da nossa era, Roma já não tinha iguais. As legiões estendiam-se da Britânia à Síria, do Saara ao Reno. Mas quanto maior se tornava o império, mais difícil era mantê-lo com aço. A espada, outrora símbolo de resiliência, tornou-se um instrumento político. Os imperadores sucediam-se mais rapidamente do que se conseguia forjar uma nova lâmina, e cada vez mais o gládio era empunhado não contra os inimigos, mas contra os seus próprios. Historiadores escreveram que foi precisamente neste período que surgiu um novo tipo de legionário. Não um camponês, mas um profissional, crescido no quartel. A sua vida começava com o juramento e terminava nas areias de terras estrangeiras. Ele não conhecia o lar, apenas o caminho, mas isso o tornava um soldado perfeito. O gládio nas suas mãos não era uma arma, mas uma parte do corpo. Quando tal homem lutava, não pensava em glória. Ele desempenhava uma função. E foi por isso que os inimigos chamavam os romanos de homens sem rosto. O termo que descrevia esta ordem soava como imperium, o poder dado à espada. Não era apenas uma força política, mas um direito sagrado de punir e perdoar. O símbolo deste poder era o lictor com um feixe de varas e um machado, as fasces. Mas por trás dele estavam aqueles que criavam o sentido deste símbolo, os legionários com os gládios. O seu aço confirmava a lei melhor do que as palavras dos senadores. Plutarco observou que após a morte de Augusto, quando o império entrou na era dos assassinatos políticos, a espada tornou-se um argumento nas disputas. Os comandantes lutavam pelo trono, as legiões juravam lealdade a quem pagava melhor, mas os próprios soldados permaneciam leais apenas à arma. Roma mantinha-se não por ideais, mas por lâminas que não conheciam a traição. E, no entanto, era precisamente nisto a sua tragédia. Nas fronteiras do norte, nas terras dos germanos, arqueólogos encontram lâminas com pontas quebradas. Elas parecem ter sido intencionalmente partidas após a batalha. Historiadores supõem os soldados faziam isso para que a espada não caísse nas mãos dos bárbaros. Neste gesto, uma estranha mistura de medo e sacralidade. O gládio era percebido quase como um ser vivo. Não podia ser entregue, nem mesmo aos mortos. Mas o império envelhecia. Onde antes estavam centuriões com a marca da legião gravada no peito, agora apareciam mercenários que não conheciam as ordens latinas. A disciplina, outrora a base do poder romano, tornou-se uma palavra vazia. As legiões dispersavam-se cada vez mais, exigindo terras e ouro. O ordo, a ordem, transformava-se em ruído e poeira.
e com ele perdia-se também o sentido do gládio. Tácito escreveu que no Império Tardio o soldado tornou-se mais pesadamente armado, mas mais leve de alma. A sua armadura brilhava, mas o coração esmorecia. Ele ainda empunhava a espada, mas não se controlava. E quando Roma entrou na era da crise do século III, a velha lâmina revelou-se demasiado curta para segurar o mundo. A espada, outrora criada para o combate corpo a corpo, revelou-se agora inútil nas guerras civis, onde o inimigo vestia a mesma toga, falava a mesma língua e adorava os mesmos deuses. Cada golpe soava agora como um eco de suicídio. Arqueólogos encontram gládios enterrados nas paredes das casas, como se as pessoas tentassem esconder o símbolo da violência de que estavam cansadas. Mas na história, o ferro é sempre mais forte que o medo. Quando o império se dividiu, a parte oriental, Bizâncio, continuou a usar espadas curtas, mas já com uma filosofia diferente. O gládio cedeu lugar a espadas, a longa lâmina dos cavaleiros. Assim terminou a era da espada curta, criada para os passos na densidade da formação. Agora a guerra tornava-se móvel, caótica, como a própria época. Contudo, a memória do gládio não desapareceu. Mesmo séculos depois, os ferreiros europeus preservavam a sua forma nos seus produtos. A lâmina curta, reta e equilibrada tornou-se o protótipo de muitas espadas medievais. Nos museus da Europa podem ser reconhecidas pela sua característica lâmina em forma de losango, fria, como se criada não por um homem, mas pela lógica da guerra. A espada morreu como arma, mas permaneceu como ideia. Ela lembrava que a força não é o comprimento da lâmina, mas a precisão da mão, e que uma civilização construída na ordem, mais cedo ou mais tarde se depara com o facto de que a ordem exige sangue. Roma caiu não porque a sua espada embotou, mas porque a mão que a segurava cansou. Mas antes que essa mão soltasse o punho para sempre, o gládio conseguiu fazer o último, deixar uma marca em cada um que o olhava. Porque esta lâmina curta mudou para sempre a forma como o homem entende a guerra. E mesmo hoje, através de milênios, ele ainda levanta uma questão para a qual não temos resposta. O gládio morreu junto com Roma, mas a sua sombra permaneceu em cada lâmina forjada depois dele. Ele tornou-se um arquétipo, a imagem de uma arma onde a simplicidade significa perfeição. Sem ornamentos, sem centímetros extras, apenas o objetivo: golpear com precisão, sobreviver. Arqueólogos encontram-no em túmulos de soldados, em ruínas de fortalezas, em acampamentos de cerco, e sempre junto aos corpos, como se nem a morte pudesse separar o guerreiro da espada. Historiadores debatem o que é mais assustador, a própria arma ou o sistema que a criou. O gládio era o espelho de Roma, curto, racional, impiedoso. Nele não há heroísmo, apenas função. Mas é precisamente isso que o torna terrível. Ele destrói a ideia da escolha pessoal. Cada legionário, ao cravar a lâmina, não realizava um feito, mas uma ação, prescrita pelo império. Hoje, quando olhamos para estas lâminas enferrujadas nos museus, parece que vemos apenas metal, mas na realidade, diante de nós, um aglomerado de vontade humana transformado em forma. Esta espada não apenas matava corpos, ela moldava uma civilização onde a ordem se tornou mais importante que o homem. Eis a principal questão a que toda a história nos leva. Se Roma caiu não por inimigos externos, mas pelo cansaço dos seus soldados, o que acontecerá conosco quando a nossa própria ordem se tornar demasiado pesada? O gládio lembra. A força sem humanidade transforma-se numa ponta virada para dentro. Ele era curto, mas a sua marca é eterna. E agora, sabendo a que preço a disciplina romana foi forjada, vale a pena perguntar a nós mesmos: seríamos capazes de erguer esta espada e permanecer humanos?